Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: não desista dos seus sonhos. E nós vamos abrir a Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Pedro nos mandou acrescentar domínio próprio à nossa vida antes de falar na perseverança. Na realidade, as duas qualidades andam de mãos dadas. O domínio próprio precisa vir em primeiro lugar. Porém, porque sem o domínio próprio, você nunca poderá desenvolver a perseverança, a paciência. O domínio próprio é necessário para cultivar a perseverança. E a perseverança é manter-se firme. Quem tem perseverança sabe aguentar. Fica estável, não importa o que aconteça. A razão pela qual algumas pessoas nunca recebem nada da parte de Deus é que não têm perseverança. Não suportam nada e desistem com muita facilidade. Tiago diz: a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago, capítulo 1, versículo 3. A aprovação da nossa fé subentende que haverá algumas coisas a serem suportadas. Leia, por exemplo, a respeito da vida de Paulo, de Pedro ou de Tiago. Esses homens sabiam o que era perseverar. Aguentaram apedrejamentos, açoites e muitos tipos de perseguições e de oposições. Mas sabiam como crer em Deus. Mantinham a sua fé em Deus. E o poder e a graça de Deus bastavam para acompanhá-los vitoriosamente em cada dificuldade. Saíam-se como vencedores. A Timóteo, Paulo disse que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Algumas pessoas dão a impressão de achar que se tão somente andarem pela fé, nunca mais terão outro problema, provação, aflição ou tribulação enquanto viverem. Que surpresa vão ter! Não sei que tipo de fé você tem, mas não é o tipo bíblico da fé. Quando nós achamos que não iremos ter problemas. E essas pessoas precisam aprender que esse não é o tipo de fé que achamos na palavra de Deus. No mesmo instante em que você começa a andar pela fé e crer na palavra de Deus, o diabo vai se aproximar para saber se você realmente é sincero naquilo que diz ou se você é feito de palavras vazias. Existem muitas pessoas que são só conversa. Podem até falar num bom combate, mas não conseguem realmente combater o bom combate da fé. Por quê? Desistem logo que surge a mínima dificuldade. A fé que elas têm é fraca. Quando o negócio fica sério, não tem perseverança, nenhuma paciência para suportar os tempos difíceis. Mas a perseverança e a tenacidade nas horas difíceis produzem a fé genuína e forte. E foi por isso que Tiago mandou: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago, capítulo 1,
do versículo 2 ao 4. Veja bem, você pode ter por motivo de toda alegria passar por tribulações. Mas, na verdade, você não se regozija na aprovação ou na tribulação. Você agradece a Deus porque sabe que Ele vai te libertar dessa situação. E com isso, você sai fortalecido diante de cada luta, de cada dificuldade, de cada provação. Ninguém já recebeu algo do Senhor na dimensão natural ou mesmo na espiritual sem demonstrar perseverança. Você não pode ter sucesso em nada sem perseverança, sem tenacidade. Algumas pessoas parecem pensar que a fé é um golpe para enriquecimento rápido, mas não é assim. A fé verdadeira sabe o que é perseverar e aguentar até vir a resposta. A razão pela qual muitas pessoas nunca recebem respostas da parte de Deus, como eu já disse, é porque desistem cedo demais. Antes do tempo determinado para a resposta chegar, essas pessoas perdem a paciência e param de confiar em Deus. E a fé acaba logo. Mas a Bíblia diz que é mediante a fé que herdamos as promessas. Hebreus 6, versículo 12. Todos gostam de falar de fé, mas quando chega a hora de falar em perseverança, gostariam de eliminar até essa palavra da Bíblia. O sucesso na oração vem somente através da perseverança. Veja a experiência de Daniel. Lembra-se da ocasião em que ele orou, esperou e esperou. Na verdade, esperou 21 dias antes de receber a resposta. Se Daniel fosse semelhante a determinadas pessoas, com certeza ele estaria estranhando a demora na resposta. Mas chegou um anjo, e veja o que o anjo disse. Daniel 10, 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que estou aqui. Veja que coisa maravilhosa. Desde o primeiro dia foi ouvida a oração de Daniel. E quando o anjo finalmente chegou, Daniel provavelmente estava com vontade de dizer: por onde mesmo você tem andado? Não sabia que eu estou aqui esperando o tempo todo? O anjo contou-lhe que foi o príncipe da Pérsia, um dominador diabólico nas regiões celestiais, que o fizera se atrasar. O anjo tivera que lutar a fim de poder chegar até Daniel com a resposta à sua oração. Veja que durante 21 dias Daniel esperou. E foi a tenacidade de Daniel, a sua perseverança, que garantiu a resposta. Muitas vezes nós cancelamos a resposta porque desistimos de tudo antes mesmo dela chegar. Perdemos todo o terreno que já conquistamos quando recuamos cedo demais. E eu te digo, permaneça na perseverança e na tenacidade. Persevere até que a resposta chegue. O nosso problema é que queremos receber tudo facilmente em nossas mãos, como se fosse numa bandeja de prata. Sempre queremos a solução fácil. Mas mantenha-se firme na luta quando as coisas estão difíceis. Não desista. E você descobrirá que tipo de caráter tem quando a vida exigir perseverança e tenacidade. Muitas pessoas falam bem de si mesmas,
mas na hora da decisão você descobre se elas têm ou não dedicação genuína necessária para ficar firme e aí lutar até o fim. Quando a caminhada se torna áspera, aqueles que só falam da boca para fora não perdurarão. Pessoas desse tipo desaparecem quando as coisas começam a piorar. Os que têm dedicação, contudo, ficarão firmes. Manter-se firme, inabalável, forte, é isso, a perseverança, a tenacidade. Nos dias de hoje, as pessoas gostam de ficar emocionadas a respeito da fé, da cura, da prosperidade e de todas as bênçãos divinas, mas não querem ficar por perto na hora de ouvirem algo sério, tal como a dedicação, o pecado, o dízimo ou aprimorar o caráter. Mas se você quiser ser um sucesso em alguma coisa, precisará manter um compromisso firme com as coisas de Deus. Se você assume o compromisso de andar com Deus, você precisa viver à altura desse compromisso. As pessoas não querem falar em dedicação ou firmeza na fé. A verdade é que somos basicamente impacientes na nossa vida de todos os dias, e a mesma atitude é repassada à nossa vida espiritual. As pessoas ficam impacientes na fila do banco, do supermercado, etc. Às vezes, até mesmo, nos sentimos insatisfeitos com Deus. Sabe por quê? Porque somos impacientes. É uma atitude que precisamos mudar. E uma das maneiras principais de você medir a sua maturidade espiritual é medir o seu nível de paciência. Uma ótima maneira de medirmos a nossa paciência é vermos a nossa reação diante dos entes queridos não salvos. Se não estiverem aceitando a salvação tão rapidamente quanto desejaríamos, o que fazemos usualmente? Nós nos metemos no meio e tentamos forçar os acontecimentos. E então estragamos tudo. Se não virmos alguma coisa acontecer imediatamente, começamos a perder a paciência. Pensamos então a falar todos os tipos de dúvida e incredulidade. Pela nossa impaciência, anulamos todas as orações em favor dos nossos amados também. Com nossas dúvidas, incredulidades e falta de paciência, desfazemos tudo quanto foi edificado em favor deles, mediante as nossas orações. Sem grande paciência, não pode haver grande fé. Sem grande fé, não há grandes vitórias. E você não alcançará grandes vitórias se não houver batalhas. É por isso que o viver cristão é chamado o bom combate da fé. Ninguém ganha uma vitória sem participar da luta. E você também não vencerá a luta ficando sentado, olhando, sem assumir um compromisso. A maioria das pessoas é apressada. Citamos um só versículo na Bíblia, esperamos 15 minutos e se parece que nada acontece, desistimos. Às vezes, ficamos dispostos a esperar até mesmo 24 horas e então voltamos a bater na porta de Deus. O que está dando errado, Senhor? Por que tanta demora em atender essa oração? Foi ontem que citei a tua palavra e ainda não surtiu efeito? O que é isso, meu Deus? Mas lembre-se, é a provação da sua fé que opera a paciência, a perseverança. E eu te pergunto, o que você faz quando você já orou e parece que nada acontece? Você precisa tomar uma posição firme e se manter em pé por tanto tempo quanto for necessário. Isso é que é fé. Enquanto você fica esperando, você se regozija e considera tudo uma grande alegria, porque você sabe
que ainda que você não veja nada acontecendo diretamente diante dos seus olhos, Deus está operando em seu favor. Você se mantém na paciência, confiando em Deus e em sua palavra, porque você sabe que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele sabe bem melhor do que nós qual é o momento certo. E eu tenho a certeza que você, que está me ouvindo agora, se você adotar essa posição na sua vida, você com certeza obterá grandes vitórias. A paciência ajudará você a perseverar até a meta final. Diz a Bíblia: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículo 14. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9, 24. Nunca ganhamos o prêmio se não perseverarmos. E aquela perseverança provém da disciplina. Aqueles atletas, por exemplo, que correm a maratona, não se levantam certa manhã resolvendo de repente que vão correr esta ou aquela maratona. Nem sequer podem participar de uma corrida dessas sem terem se qualificado em outras corridas. Não podem sair na rua e correr 40 quilômetros só porque acham que seria divertido. Pelo contrário, saem todos os dias para treinar o corpo. A perseverança, a paciência e a disciplina fazem parte da vida desses atletas. E é por isso que conseguem entrar numa competição e correr e ainda correr até a meta final. Jesus Cristo já fez de cada filho um super vencedor. No fim da corrida, que é a vida, um prêmio glorioso nos aguarda. Mas sem perseverança, nem sequer chegamos até a meta final. Algumas pessoas estão procurando prêmios antes mesmo de estarem prontas para eles. Na realidade, esse é um dos maiores obstáculos para a pessoa receber algo da parte de Deus. Dá um pulo para a frente só na base da fé, crendo em Deus para receberem as coisas, sem estarem prontas para isso. E antes de terem consciência daquilo que vai surgir diante delas, antes de terem a palavra de Deus a respeito da questão, adiantam-se e procuram ter fé para receberem, por exemplo, milhares de reais, sem nunca ter tido fé para R$ 1. Davi, por exemplo, não chegou a enfrentar o gigante antes de obter experiência prévia com o leão e o urso. Davi tinha total confiança que podia enfrentar o gigante, porque Deus estivera com ele quando confrontou o leão e o urso. E eu te digo, não desista. E você sabe o que fazer quando a vida lhe dá um golpe forte? Você continua com perseverança na palavra de Deus e se recusa a desistir. É assim mesmo. Talvez você não goste de ver lutas de boxe, mas há uma coisa que todo pugilista bom sabe: não se deve desistir. E é isso que eu deixo como mensagem nesse dia de hoje. Não desista dos seus sonhos. Continue perseverando em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vá ao encontro dessa pessoa que está me ouvindo agora, e se ela estiver triste, desanimada, achando que não tem mais jeito para a sua vida, que o Senhor coloque ânimo na sua mente, no seu coração, e ela prossiga firme, ela prossiga com paciência e com perseverança, até receber
a sua vitória, a sua bênção, a sua promessa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.